Bom dia, gente. Hoje, dia 1º de junho, aula de Direito Internacional Penal. Vamos tratar do último ponto aqui, relativo aos crimes internacionais baseados em tratados. Eu mandei um material novo para vocês, vou pedir para que vocês abram. Vamos falar do crime de tráfico de pessoas. No final da aula passada, a gente falou do crime de escravidão. E vimos que o crime de escravidão, a escravidão como prática, em que uma pessoa fica inteiramente submetida a outra para fins de exploração da força de trabalho, isso vai sumir ao longo do século XIX. Alguns países fizeram isso antes, outros fizeram depois. O Brasil e Cuba foram os últimos países a terminar com a escravidão, mas que na mudança do regime de mercantilismo e do colonialismo clássico para o capitalismo moderno, houve uma tendência a acabar com a escravidão. Havia também a necessidade de criar novos mercados de consumidores, e isso tudo ditou essa mudança que vai acontecer primeiro na Inglaterra, né, com o Slave Trade Act, e ao longo do século XIX vai alcançar todos os países. Acabou a sujeição de uma pessoa a outra? Não, não acabou. Na verdade, a escravidão ela vai ser substituída pelo tráfico de pessoas, que não é, que é assim, eu diria que é uma sujeição mais sutil. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor, no slide 26, não, no slide 25. Fases do controle jurídico internacional em matéria de tráfico de pessoas. Então, logo depois de acabar a escravidão, surge essa sujeição um pouco mais sutil de uma pessoa a outra. Numa primeira fase, a legislação penal internacional vai se preocupar com a prostituição, que eles vão chamar de tráfico de escravas brancas. Já no meio do século XX, essa preocupação se estende às mulheres e crianças, todas as mulheres e crianças, e numa terceira fase, todas as pessoas para fins de exploração, seja sexual, trabalho forçado ou mesmo remoção de órgãos e tecidos, né? Então a gente vai ver, vou pedir para vocês darem uma olhada no artigo 26, no slide 26, e aí a gente tem esses documentos internacionais que vocês vão ver como esse controle internacional penal do tráfico de pessoas, essas fases vão se consubstanciando em diversos documentos internacionais, até chegar ao protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Transnacional, que é o chamada Convenção de Palermo, né? Então vai ter um protocolo adicional para tratar da questão da punição do tráfico de pessoas, em especial de mulheres e de crianças. Esse é o documento internacional atualmente vigente sobre o assunto. Vamos então dar uma olhadinha no que seria o conceito de tráfico de pessoas nos termos dessa convenção. E aí vou pedir para que vocês voltem para o slide 24. E aí a gente tem o conceito. Vocês podem ler, por favor. Então o tráfico de pessoas, ele é tido como uma forma de tirar pessoas de um lugar para outro, se aproveitando de uma vulnerabilidade dessa pessoa. A pessoa maior de idade que queira ir de um lugar para o outro, ela tem liberdade. A princípio, ela tem como viajar, ela tem como sair de um lugar para ir para o outro, tendo seu passaporte, tendo tudo direitinho. O que acontece é que no tráfico de pessoas, na maioria das vezes, essas pessoas são enganadas. Elas são atraídas com uma promessa de um trabalho, mesmo que seja uma prostituição, de uma prostituição em outro lugar, que vai ser melhor para ela, muitas vezes até com a promessa de um trabalho artístico, que nem chega a ser prostituição, quando chega lá vê como é que a coisa é diferente. E muitas vezes essas pessoas, quando chegam nesses locais, onde elas foram voluntariamente, lá travam o passaporte delas, colocam sob coação, e aí é considerado
tráfico de pessoas. Tá? Então a gente vê aí nessa definição que está no artigo 3º do protocolo da Convenção de Palermo, o que é o tráfico de pessoas. E a questão do consentimento da pessoa que está sendo traficada, eles vão tratar da seguinte forma. Então vocês estão vendo aí que nesse conceito que está no artigo 3º-A da Convenção, se a pessoa estiver numa situação de vulnerabilidade, se ela estiver coagida, se ela estiver enganada, ou se ela estiver indo de um lugar para outro, amando de alguém que tem uma ascendência sobre ela, isso vai ser considerado tráfico de pessoas. É importante analisar também a linha B, que ela vai deixar bem claro que nessas situações esse consentimento não é válido. Aí está aqui escrito, né, na linha B, o consentimento dado pela vítima do tráfico de pessoas, tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na linha A do presente artigo, será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na linha A. Ou seja, coação, fraude, abuso. E na linha C, vai tratar das crianças e adolescentes. O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados tráfico de pessoas, mesmo que não envolvam nenhum tipo dos meios referidos na linha A do presente artigo. E aí, na linha D, ele vai dizer: o termo criança significa qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos. Resumindo, se a pessoa maior de idade estiver sujeita a algum tipo de coação ou fraude ou abuso com relação a alguém que tem autoridade sobre ela, eventual consentimento não é válido. Se for uma pessoa menor de 18 anos, mesmo que não tenha uma coação, mesmo que não tenha qualquer tipo das situações descritas na linha A, que é o que está no nosso slide 24, vai ser considerado tráfico de pessoas. Um dos aspectos do tráfico de pessoas que mais traduz a preocupação da sociedade internacional é o tráfico de pessoas para fins de prostituição. Hoje em dia a gente já tem um debate grande sobre prostituição que coloca de um lado o chamado abolicionismo, e aqui abolicionismo não tem a ver com abolicionismo penal, mas abolicionismo da prostituição. Então alguns estados, algumas sociedades, principalmente na Suécia, eles estão falando de um novo abolicionismo, que é a ideia de abolir a prostituição. A prostituição seria uma forma de exploração, mesmo que a pessoa aparentemente concorde em vender o seu corpo, ela está fazendo isso por uma sujeição econômica, por alguma necessidade. Então isso seria uma forma de exploração de qualquer maneira. E aí isso vai levar a uma postura de criminalização, não da pessoa que está exercendo a prostituição, essa pessoa é sempre tida como vítima, mas as pessoas que giram em torno dessa pessoa que está sendo prostituída e de alguma forma conseguem alguma vantagem econômica, ou seja, os intermediários dos agentes de prostituição, das pessoas que estão sendo prostituídas. Então, o abolicionismo, no que tange a questão da prostituição, ao contrário do que o nome sugere, ele está sustentando a necessidade mesma de criminalização de pessoas que estejam envolvidas, estejam explorando a prostituição alheia. Do outro lado, a ideia de regulamentação, a ideia de que isso seria um mercado como outro qualquer, então que deveria ser permitido e regulamentada a profissão da prostituição. Inclusive, as pessoas que gravitam em torno da prostituição, que de alguma forma exploram a prostituição alheia, se fizerem isso de uma maneira responsável e que não se refira a pessoas que estejam numa situação de coação ou de fraude ou que sejam menores de idade, então essa regulamentação também descriminalizaria a conduta dessas pessoas. No Brasil, a gente tem no Código Penal de 1940 o crime
do artigo 231 era tráfico de mulheres. Em 2005, com a Lei 11.106, o tráfico de mulheres vira tráfico de pessoas, já levando em consideração essa nova fase do controle jurídico contra o tráfico de pessoas, né? Não eram mais só mulheres que estavam sendo prostituídas, mas homens também estariam sendo prostituídos. Então, o tráfico de mulheres passa a ser tráfico de pessoas. Com a Lei 13.344 de 2016, o artigo 231 é revogado. E a questão do tráfico de pessoas vai para o capítulo referente aos crimes contra a liberdade individual. Então a gente tem aí agora esse crime de tráfico de pessoas no artigo 149-A do Código Penal. Vou pedir para vocês darem uma olhadinha. A estrutura típica do artigo 149-A do Código Penal é muito diferente da antiga estrutura do revogado artigo 231, porque na estrutura do revogado artigo, o consentimento da pessoa prostituída era irrelevante. Aqui agora, pelo artigo 149-A, o crime só existe se a pessoa estiver sujeita a grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, aí com a finalidade de remoção de órgãos, trabalho em condições análogas de escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, exploração sexual, tá? Então, há aqui uma questão de direito intertemporal, porque o consentimento da pessoa prostituída, que antes não tinha nenhum efeito no artigo 231, agora passa a ter efeito no artigo 149-A. Parece que essa nova lei, ela coloca a nossa legislação mais parecida com a legislação internacional sobre a matéria que a gente está vendo aqui, que é a Convenção de Palermo, o protocolo adicional. Lembrando que também tem que ser analisado o atual artigo, se eu não me engano é 232A, deixa eu abrir aqui. É o artigo 232A, que foi incluído pelo Estatuto do Migrante, que vem a ser a Lei 13.445 de 2017. Promoção de migração ilegal. Esse novo artigo, ele diz respeito a qualquer forma de promover a saída de um estrangeiro para entrar em território, ou mesmo de um nacional para entrar em território estrangeiro ilegalmente, ou o contrário, a entrada de estrangeiros em território nacional também ilegalmente. Então aqui também, mas a gente tem que analisar se a conduta da pessoa que a gente está observando não estaria aqui no artigo 232A, que aí também independe se a pessoa que está sendo traficada quer ou não sair ou entrar do país, desde que seja ilegal. Aqui é uma proteção menos moralizante e mais a questão do controle das fronteiras mesmo, né? Mas lembrando que isso aqui é novatio criminis, ou seja, é um crime que não existia antes e só poderá ser essa lei aplicada a partir da vigência da Lei 13.445 de 2017. Bem, indo agora aqui para o nosso slide 28, vamos falar um pouquinho do tráfico internacional de drogas como crime internacional. Até o início do século XX, as drogas não eram criminalizadas, o porte e venda de drogas não era criminalizado. Existe uma questão comercial e de interesse geopolítico grande com relação a isso, que vai terminar no movimento proibicionista, como a gente vai ver. Houve, no final do século XIX, começo do século XX, uma guerra entre a China e a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha o monopólio da distribuição do ópio e vendia muito ópio na China. E o imperador resolveu que isso estava
sendo um problema até para a força de trabalho e para a sanidade dos chineses, e proíbe o tráfico de ópio dentro da China, inclusive com apreensão de cargas da Inglaterra, da Companhia das Índias Orientais da Inglaterra. Né? Isso leva a uma guerra na qual a China é submetida aos interesses da Inglaterra, mas a partir de então isso vai ter uma discussão internacional sobre a justiça dessa situação da Inglaterra está impondo à China um comércio que a própria China não quer. Então a gente vai ter a Conferência de Xangai em 1909, aonde o presidente dos Estados Unidos da América, que era o Roosevelt naquele momento, ele vai propor uma ajuda à China no sentido de impor a proibição das drogas, a proibição do ópio, para que a China não ficasse obrigada a aceitar o comércio de ópio que lhe era imposto pela Inglaterra. Nesse contexto, cabe observar que os Estados Unidos têm interesses comerciais ali também. Tem uma discussão, uma disputa comercial entre os ingleses e os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América está surgindo ali naquele momento como uma nova potência comercial e tinha interesse em quebrar um pouco a força do comércio do ópio que estava na mão dos ingleses. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, aqueles valores puritanos dos protestantes, eles estão muito em voga com relação ao álcool, principalmente ao álcool, né? Então a gente vai ter, do meio para o final, nos Estados Unidos da América, um partido proibicionista que queria proibir o álcool e várias ligas de aspecto moralizante. Sociedade Nova-Iorquina para a Supressão do Vício, de 1868. Liga das Senhoras Cristãs pela Sobriedade, 1873. Ligas Anti-Salum, 1893. Federação Científica pela Sobriedade, 1879. Então, já havia ali um discurso moralizante no sentido de que seria necessário proibir o álcool. Então, continuando a partir da lei da Conferência de Xangai, haverá a Conferência de Haia, pouco tempo depois. E ali tem um certo acordo que vai levar ao proibicionismo internacional das drogas. A Inglaterra aceita participar dessa convenção, desde que a proibição das drogas fosse estendida também a outras drogas, que não só o ópio. Porque aqui a gente tem também os interesses da Alemanha. A Alemanha já tinha uma indústria farmacêutica que estava bastante evoluída com relação ao comércio da cocaína. Então, era uma forma também da Inglaterra dividir um pouco o ônus de estar impondo os interesses dela com relação às drogas para os outros países, dividir isso um pouco com a Alemanha. Havia uma disputa geopolítica grande também entre Inglaterra e Alemanha, e faz esse acordo no qual, então, as drogas passariam a ser proibidas. Isso através da Convenção Internacional de Haia, de 1912. E, a partir de então, sucedem-se diversos tratados, cada vez no sentido de colocar mais substâncias ali como substâncias proscritas. Os interesses norte-americanos sempre foram preponderantes com relação a essa política. De certa forma, são os interesses norte-americanos que impuseram essa política. E a gente está falando aqui de questões geopolíticas, tá? É claro que não está aqui fazendo nenhum tipo de apologia às drogas. As drogas efetivamente trazem um problema social, um problema de saúde pública muito grande. Agora, o que a gente está querendo analisar aqui é como foi montado o proibicionismo. Como atualmente, por exemplo, o álcool não é tido como uma droga proibida
E outras drogas que muitas vezes têm um efeito social menos grave do que o álcool são tidas como drogas proibidas. Como foi esculpido o proibicionismo com relação às drogas? E aí é interessante a gente analisar o que aconteceu nos Estados Unidos da América, como evoluiu a legislação dos Estados Unidos da América com relação a esse assunto. Então vamos aqui para o slide 29. Vimos que do meio para o final do século XIX já há um pensamento puritano nos Estados Unidos da América no sentido de proibir o álcool. Em 1906 eles têm uma lei que é a lei das drogas e da comida, da pureza das drogas e da comida, né? Aqui já começa a ter uma intervenção no sentido de que o Estado exigia. Isso não é uma lei que está criminalizando nada ainda, mas havia a exigência de que determinadas substâncias teriam que constar no rótulo dos produtos para as pessoas saberem que estavam consumindo esse tipo de substância. E aí começa a ter uma certa ingerência estatal com relação à questão das drogas. Em 1914, a gente já tem uma lei taxando o comércio de drogas e criminalizando esse comércio quando feito em desacordo com as normas regulamentares. Surge ali a técnica da norma penal em branco, 1914, Harrison Narcotics Tax Act. E essa ideia do proibicionismo vai se corporificar nos Estados Unidos da América, vai ganhar legitimidade, até que em 1919 aparece a famosa Lei Seca, que vem a ser a 18ª emenda à Constituição norte-americana, proibindo a venda e a proibição de bebidas alcoólicas. Naquele mesmo momento, ali está nascendo o proibicionismo. Ali está nascendo o proibicionismo e, filho do proibicionismo, o crime organizado. E com o crime organizado, que vai explorar um mercado que foi colocado à margem da legalidade, mas para o qual há demanda e que vai, então, gerar lucro. Esse lucro, ele é um lucro ilícito e tem, em um determinado momento, que essas organizações que lucram com essa atividade precisam esconder a natureza ilícita desse lucro. E ali está nascendo a lavagem de dinheiro também. Tá? Naquele momento já há uma discussão grande nos Estados Unidos da América. Alguns entendem, alguns conseguem prever que a proibição de uma prática, que é uma prática culturalmente aceita, iria terminar em mercados paralelos, iria terminar em crime organizado, em aumento da criminalidade. E sugestivo, simbólico dessa ideia, dessas críticas, o próprio Albert Einstein, ele vai ter essa passagem aí que vocês estão lendo aí no nosso slide 29. O prestígio do governo, sem dúvida, foi consideravelmente abalado em razão da Prohibition Law. Nada é mais destrutivo a respeito do governo e sua lei do que a aprovação de normas que não podem ser impostas. Isto é um tipo de segredo aberto, que o perigoso aumento da criminalidade neste país está intimamente ligado a esse fato. E isso é uma coisa que, até hoje, essa crítica é válida, né? Nós temos essa discussão hoje em dia no Brasil também, em toda a sociedade ocidental, no sentido de que o que é mais maléfico? É a droga ou é a política de proibição da droga que cria organizações criminosas e coloca sob controle penal diversas pessoas, principalmente das classes menos favorecidas? Essa discussão vai ser tratada nos Estados Unidos da América e até que, em 1933, revoga-se a Lei Seca. Nesse momento, os Estados Unidos da América passa a ter uma política ambígua, porque internamente eles revogam a proibição do álcool, mas eles começam a adotar uma política internacional de criminalização de drogas que são produzidas fora dos Estados Unidos, como uma forma de impor
determinados interesses norte-americanos e muitas vezes interesses estratégicos. Então é uma política que internamente eles revogam a criminalização da principal droga norte-americana, que é o álcool, mas eles começam ali a fomentar uma maior criminalização das outras drogas. De maneira que em 1934 aparece uma nova lei de drogas lá, mais rigorosa. Em 1937, a maconha começa a ser criminalizada também. E aí tem uma discussão sobre interesses da indústria têxtil, porque o cânhamo ele é uma fibra mais barata, eles estavam descobrindo nylon naquela época, então há essa discussão se essa criminalização não teria, na verdade, também interesse de proteger essa indústria têxtil e essa indústria do nylon que está começando a ser descoberto e ser produzido. 1956, mais uma lei de drogas nos Estados Unidos da América, até que em 1970, no contexto da Guerra do Vietnã, o Nixon declara guerra às drogas. Tá? E aqui o argumento passa a ser um argumento bélico, um argumento de segurança nacional. As drogas minariam a segurança nacional, então seria necessário mover uma guerra contra as drogas. E aí aparece também muita discussão com relação à legitimidade dessa política, e temos aqui um agente policial e escritor, Michael Craig Ruppert, estabelecendo que não há nenhuma guerra contra as drogas, e nunca haverá, porque a chamada guerra às drogas não é sobre drogas, tem a ver com dinheiro, tem a ver com poder e é também uma questão de raça. Ou seja, seria uma forma dos Estados Unidos manterem os seus interesses econômicos preponderantes sobre os países periféricos a partir de um discurso de guerra às drogas, que é um discurso que nos anos 80 vai ser aceito e expandido com o governo do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. E até hoje a gente no Brasil move essa guerra às drogas, né? E o que a gente pode ver com toda a violência que acontece com relação a policiais, a traficantes e criminalização da juventude pobre também, um tratamento cínico e desigual que é dado com relação ao comércio das drogas no asfalto e na favela, e um problema social muito sério que a gente tem aqui no Brasil por conta da chamada guerra às drogas, dos efeitos periféricos da chamada guerra às drogas. Bem, aqui no slide 31, a gente observa outros crimes internacionais baseados em tratados, que não estão no nosso programa, mas que vale a pena a menção. A lavagem de dinheiro, que vai aparecer a partir da última convenção sobre drogas, que é a convenção de 1998. Deixa eu até dar uma olhada, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque esse 98, eu sempre fico na dúvida se é 98 ou 88. É Convenção de Viena contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Ela é de 88, sim. De 1988. 98 está errado lá naquele outro slide, tá? Tanto que ela vai ser promulgada no Brasil pelo decreto 154 de 1991. E não seria possível que se promulgasse um decreto em 91 sobre uma convenção que só aconteceu em 98. Então a convenção é de 88 mesmo, tá? Essa convenção vai fazer a previsão da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e é a convenção que vai dar ensejo ao crime de lavagem de dinheiro como crime internacional baseado em tratado. Há também convenções sobre corrupção, falsificação de moeda, desaparecimento forçado de pessoas também. O desaparecimento forçado de pessoas tem muito a ver com a nossa história aqui no Cone Sul, né? Ele vai aparecer a partir de uma declaração cínica
do general Videla, que foi o ditador lá na Argentina, que depois, quando acaba o regime militar argentino, diferente do que acontece no Brasil, lá existe uma justiça de transição e ele vai ser condenado, e os repórteres vão perguntar para ele, na saída do julgamento, o que vai acontecer com as pessoas que foram desaparecidas. E ele dá uma declaração que é uma das coisas mais cínicas que eu já vi na minha vida, que é: não vai acontecer nada, eles estão desaparecidos. E então surge essa ideia de que tem que haver algum tipo de controle e de punição para, normalmente, agentes estatais que somem com pessoas e não dão a informação para as famílias do que aconteceu com essas pessoas. Então aparece a ideia de criminalizar o desaparecimento forçado de pessoas. Inclusive, o desaparecimento forçado de pessoas, como a gente já viu nos crimes internacionais em sentido estrito, pode configurar crime contra a humanidade. Discriminação de pessoas e apartheid. Também existem diversas convenções com relação a isso. E o crime de apartheid, assim também como o desaparecimento forçado de pessoas, se praticado no bojo de um ataque sistemático contra uma população civil com intenção política, vai virar também crime contra a humanidade. Vamos ver aqui como o Estatuto de Roma está definindo o crime de apartheid. O artigo 7º, parágrafo 1º, como a gente sabe, enumera atos que são considerados crimes contra a humanidade, e no parágrafo 2º ele vai procurar explicar, interpretar melhor quais são esses atos. Então, enquanto o artigo 7º, parágrafo 1º, a linha J vai tipificar o crime de apartheid, né? Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento deste ataque. A linha J, crime de apartheid. Aí vem aqui o parágrafo 2º e explica o que seria o crime de apartheid. Por crime de apartheid, entende-se qualquer ato desumano análogo aos atos referidos no parágrafo 1º, praticado no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre um ou outros grupos nacionais com a intenção de manter esse regime. Então, nesses termos, o crime de apartheid vira crime contra a humanidade. Agora, independente desses termos, existem convenções que procuram tipificar como crime internacional, e aí como crime internacional em sentido amplo, ou crime internacional baseado em tratado,